Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, também canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé, um programa que fala de vários aspectos relacionados à ciência e até mesmo usa a ciência como uma abordagem didática para tratarmos assuntos que se referem ao reino de Deus, assuntos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito da transmissão da herança. A transmissão da herança do ponto de vista jurídico. E teremos também a gravação de outros episódios que vai tratar a respeito da transmissão da herança, mas sobre outros aspectos, como, por exemplo, a transmissão da herança no ponto de vista da genética. Não é o caso aqui hoje, porque vamos explorar muito a parte jurídica em relação a este assunto. Estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. E um deles está aqui conosco, é o pastor Rafael Bold, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William. Amém. Pastor Rafael Bold, que gravou conosco Fé no Meio Acadêmico. Falamos a respeito do contexto do jovem nas universidades, também nas escolas. Foi uma bênção aquele assunto. E o pastor Rafael Bold, que é membro do Grupo Ciência e Fé, tem pós-doutorado em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt e em Criminologia pela Universidade de Hamburgo, doutor e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, com estágio doutoral na Universidade de Frankfurt, e é professor nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da FDV, além de exercer a sua profissão como advogado. Professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui novamente, Pastor Tiago, para mais um desafio. É uma área do conhecimento que a gente ainda não havia tratado nos nossos episódios, mas que tem uma relação muito importante com a palavra. A gente fala de transmissão da herança, há vários elementos jurídicos aqui, e aproveitando até a oportunidade para explicar para aqueles que estão nos assistindo que nós vamos levar em consideração aqui a legislação brasileira. Porque cada país tem a sua própria legislação jurídica e aspectos que mudam de uma forma fundamental, mas aqui nós vamos levar em consideração a legislação do Brasil. Muito bem, para a gente poder iniciar então, nós vamos ler aqui um texto base da palavra que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 16 e 17, que diz assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então esse texto aqui ele vai marcar o início desse nosso diálogo sobre esse assunto da transmissão da herança. E eu acho que para a gente poder começar aqui, eu acho que é muito importante a gente dizer que existem alguns elementos que fazem parte de todo esse contexto. Então a gente tem o testador, temos o testamento, temos a herança propriamente dita, temos os herdeiros, que poderão receber aquela herança. E para a gente poder inicialmente aqui, eu acho que o pastor Rafael Bolt poderia falar um pouquinho sobre esses elementos, como que eles se articulam na área jurídica e ao mesmo tempo que já aplicações proféticas nós podemos fazer em torno desses aspectos. Amém. Nós temos então alguns elementos, digamos assim, O William mencionou aí a legislação brasileira. Claro que conforme cada país o direito ele é produto de determinada cultura. Então, como produto cultural de certos países e nações, a gente vai ter variações diversas quando a gente trata de herança, por exemplo. Ou direito à herança, que a gente trata, por exemplo, no Brasil como um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 88. Mas geralmente na legislação humana, quando uma pessoa ela quer deixar seus bens após a sua morte, é comum em muitos países, No Brasil essa cultura talvez não seja tão forte quanto em outros países, mas é comum realizar um testamento, que nada mais é um documento onde ela expressa a sua vontade em favor dos seus herdeiros. Então vai ser confeccionado um testamento, e aí eu tenho já uma primeira figura, que é do autor da herança, aquele que está transmitindo a herança. Ele tem um documento formal, que é o testamento, tem os herdeiros, e para que esse testamento ele
ele tem efeito, ele produz efeitos, é necessário que ocorra a morte do testador. Esse é um requisito indispensável, permitindo então que os herdeiros, os beneficiários, possam receber essa herança. Sem a morte, como o próprio versículo bíblico diz, o testamento ele não tem eficácia jurídica, digamos assim. Né? No plano jurídico, ele permanece apenas uma promessa. Então, para que essa promessa se cumpra, para que ela tenha força jurídica, valor jurídico, eficácia, digamos assim, o testador precisa morrer. Então nós temos a figura aí do testador também. Sim. E de forma semelhante, no plano espiritual, né, saindo do plano jurídico, secular, nós temos o testador, os herdeiros, a herança. Então são figuras importantes para nós. E dentro daquilo que você falou, exatamente, se o testador estiver vivo, a própria palavra já nos fala que ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então o testador ele precisa morrer primeiro, para depois você ter direito à herança, né? E aí nós vamos ver essas figuras proféticas aqui ao longo do programa, nós vamos ver que Jesus foi esse que morreu por nós, né? Para nos dar direito a uma herança eterna. Maravilha. Esse aspecto dos herdeiros, né, é maravilhoso e é corroborado pela própria palavra. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 16 e 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então aqui a gente já vê um aspecto bem interessante da palavra. Os herdeiros são os filhos de Deus, aqueles que são reconhecidos pelo Senhor como seus filhos, aqueles que já tiveram uma intimidade com o Senhor, ainda têm, e usufruem de tudo aquilo que o Senhor ele tem separado, né, para os seus filhos. E a herança, né, a herança que é extraordinária, que é a bênção da salvação, a qual a Bíblia ela vai mencionar como incorruptível, né, como incontaminável. Lá na primeira carta a Pedro, capítulo 1, verso 4, primeira carta de Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, ela não pode murchar. A herança, se me permitem, não é? Porque são os bens, né? São os bens que são repassados. De valor, né? Isso é o valor. Então, os bens eles podem depreciar com o tempo, pode haver alguma confusão no mercado, por exemplo, imobiliário, aqui tem um ajuste de preço, aquilo variar, mas a herança dada por Deus, ela é incorruptível, né? Então ela é incontaminável. Então o valor, ela sempre será aquele valor que é impagável pelas ações humanas, ela não se pode comparar a nada deste mundo. O valor não está relacionado com essas coisas dessa vida. Por que ela é incorruptível, incontaminável, ela não perde o valor, ela não pode murchar? Porque tudo isso que a gente está falando de herança, a herança assim, nossa, material, né? Igual você falou do imóvel, de tudo aquilo que é de valor, está relacionado, você está relativizado, né? Está ligado Sim. a um valor desse mundo, né? Então você tem lá uma casa e aquela casa, aquele bairro se desvalorizou, então a sua herança está relativizada com aquilo que é dessa vida. Mas a herança do Senhor, ela não está relacionada com aquilo que é desta vida. O valor dela está na eternidade, por isso é um valor absoluto. Por isso que ela nunca vai se corromper, ou seja, não vai depreciar, não vai murchar, não vai se perder, porque o valor dela não está nessa vida, o valor dela está na eternidade. E aí é necessário que o testador, né, aquele que vai transmitir, no caso, os seus bens, que dispõe dos seus bens, desses valores, ele precisa manifestar a sua vontade no testamento. E da mesma forma, o Senhor Jesus, como um testador eterno, divino, ele também, ao morrer na cruz, confirmou o seu desejo de salvação para a humanidade. Ele expressamente ali manifestou o seu desejo, até porque num diálogo com o próprio Deus Pai, ele diz: meu Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E ali ele morre na cruz expressando, manifestando a vontade dele de transmitir essa herança para nós. Ele manifesta ainda profeticamente, né? Lá em Isaías, quem enviarei? Quem enviarei? E quem há de por nós? Ele profeticamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Exatamente. Maravilha. E tem um aspecto também que eu até gostaria que o pastor Rafael comentasse, porque no Testamento é necessário ocorrer a precisão, por exemplo, dos nomes,
das pessoas, e tem um aspecto jurídico que se relaciona a isso, né? E ao mesmo tempo há uma ponderação do contexto profético que a gente pode fazer em relação a esse aspecto também. Quando a gente fala em transmissão através do testamento, é até bom a gente pontuar, né? Acho que é importante, nem todo mundo faz um testamento, efetivamente. Mas Sim. Quando você formaliza um testamento, você precisa identificar precisamente quem são esses herdeiros. Para quem que esses bens serão transmitidos? Quais bens serão transmitidos, né? Então, o testador nomeia expressamente aqueles que serão os beneficiários, digamos assim. E os herdeiros espirituais, eles também são identificados claramente pelo Senhor. São todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e creem nele como tal. Então, eles também estão indicados expressamente. Não é para a herança, ela será transmitida para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador e para aqueles que também vivem a salvação, porque a salvação ela se renova diariamente, ela é ato e ela é processo. Maravilha, né? O texto, né, de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que exatamente corrobora isso que o pastor Rafael acabou de dizer. E agora o testamento, pastor Rafael, ele é irrevogável, de fato? O testamento, uma vez formalizado, após a morte do testador, ele não pode mais ser alterado, porque é a manifestação de vontade dele. Então ele expressa ali aquele que é o desejo dele, quanto a esses valores que serão transmitidos, a esses bens que serão transmitidos. Então ele não pode ser alterado, não pode ser revogado, ele é imutável a partir dali, né? Isso garante segurança também, segurança jurídica aos herdeiros. Eles sabem que aquilo ali não pode ser alterado, não pode ser modificado. E no plano espiritual ocorre o mesmo, né, irmãos? Porque a promessa do Senhor ela é eterna, ela é fiel e ela é irrevogável. Então, ela segura aos servos de Deus a certeza da salvação. Essa certeza é que está, inclusive, inserido nesse contexto aqui, porque o crer em Jesus, ser reconhecido, né, como filho de Deus, crendo em Jesus, é a fé que o Senhor estabeleceu em nós. É uma fé que não vem de nós, mas que vem da eternidade de Deus, né? Então, não foi por uma ação nossa. E isso até mesmo nos implica em um outro aspecto, porque o herdeiro, né, ele recebe o bem, ele recebe a sua herança, não porque ele, de fato, ali ele tem algum mérito. Perfeito. Ele fez por merecer aquilo. Não, aquilo foi dado. Foi dado. Né? Foi concedido. Então, esse aspecto ele é importante porque não foi relacionado a um esforço por parte daquele herdeiro. Né? Então, assim, a graça que foi imerecida, nós não merecíamos. Exatamente. Essa preciosa graça um dia foi nos dada. Exatamente. Dentro desse aspecto do testamento ser irrevogável, né, nós vamos pegar o sacrifício de Jesus como alguma coisa que não pode ser mais revogada. Está ali. É o sacrifício que vai nos dar direito à herança. Né? Aí você pega muitas pessoas e às vezes até a própria religião tenta substituir esse sacrifício, esse acesso à herança. Não é só isso, tem também fulano, tem também... Não, isso é irrevogável, está determinado. O sacrifício de Jesus é o que nos dá acesso à herança do Senhor. Isso está determinado e não pode ser mudado. E aí nós vamos entrar em outro aspecto. Se Jesus arrebatar a igreja, é onde há a consumação da herança, vai ter outro sacrifício, vai ter outra oportunidade. Não, o sacrifício foi feito, foi estabelecido pelo Senhor, o tempo foi estabelecido pelo Senhor, e isso é a vontade do testador que não pode ser alterada. Ele determinou a sua vontade e não pode ser alterada por questões humanas. Sim. Nós temos que entrar dentro do contexto dessa herança maravilhosa. É entender que o sacrifício de Jesus é o caminho para adquirir a herança. E não tentar achar outros caminhos que não existem. O caminho único é o sacrifício de Jesus para nós. E esse aspecto que o Willer menciona é muito importante, né? Quando ele diz que não decorre de mérito. Sim. Não é pelas nossas ações. Claro, a árvore boa vai produzir bons frutos. Sim. Mas é uma concepção tradicional, inclusive, de que você é salva em razão da sua conduta apenas, né? Ou das suas ações.
Mas a herança, ela é gratuita, ela não é por mérito dos herdeiros. Eu vou transmitir para esse herdeiro porque ele fez algo de bom, eu vou deixar esses bens, esses valores para eles, mas eu vou requerer dele um esforço especial, algo muito diferente. Não, a herança ela independe disso, né? Ela é pela graça, ela é pela misericórdia. Maravilha. Glória a Jesus. Quero chamar a atenção também daqueles que estão nos assistindo agora. Talvez você esteja vendo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Há um chat, você pode comentar, você pode deixar uma pergunta, você pode até mesmo deixar aí alguma indagação para que a gente posteriormente possa respondê-lo. É importante também que você possa também não apenas interagir conosco, mas compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, e será uma grande bênção na vida deles também. Bem, voltando aqui, há também alguns aspectos importantes de serem tratados que o pastor Rafael se refere ao testamento, ao registro do testamento, há também a questão dessa execução do testamento, que a gente pode falar também a respeito desses itens. O testamento, ele é um documento formalizado, né? Ele precisa ser formalizado por escrito. Não pode ser um testamento meramente oral, então a gente formaliza isso por escrito e registra em cartório, geralmente para garantir a validade dele jurídica, a validade legal, né? Então, normalmente, uma vez que o testamento foi elaborado, formalizado, registrado, a gente geralmente vai ter também então um executor, que é aquela pessoa que fica encarregada pelo juiz, por exemplo, para garantir que a vontade do testador seja plenamente cumprida. Porque, afinal de contas, nós temos que lembrar que essa vontade só se realiza ou só se cumpre, ela só tem eficácia após a morte do autor da herança, do testador, né? Certo. Então é necessário que você tenha um executor. Então são aspectos aí no plano jurídico, mas que também tem uma aplicação espiritual maravilhosa, né? E aí tem um detalhe, né? Só que a gente não mencionou aqui, mas nós conversávamos sobre isso. Quando o testador ele morre, no plano humano, físico, essa herança ela vai ser transmitida e você nunca mais vai ver o testador, né? Mas o nosso caso é diferente, porque nós um dia vamos ver o testador. Jesus. Na eternidade. Então nós vamos ver o testador. Será executado e nós vamos reencontrá-lo. Extraordinário. E dentro desse registro aí que o pastor falou agora, do testamento, nós temos um registro que é eterno. Então nós vamos linkar agora dois assuntos que nós falamos aqui. Tem o testamento, ele foi registrado, o autor morreu. Mas nosso autor, como o pastor falou, nosso autor não está morto, ele está vivo ainda, né? Porque ele ressuscitou, venceu a morte, né? Mas nós temos agora um testamento estabelecido. Temos a função de um executor daquele testamento, que é quem vai fazer com que a vontade do testador seja cumprida, né? E nós temos lá em cima, nós falamos que os herdeiros têm que estar identificados, formalmente identificados no meio jurídico. E nós também precisamos estar identificados com esse testamento. Como é que nós vamos estar identificados com esse testamento? Estar selados pelo Espírito Santo da promessa. É o selo que identifica que nós somos participantes desse testamento. E aonde esse testamento ele vai ser lido e cumprido? Quando o nosso nome for lido na eternidade, Amém. No livro da vida. Muito o seu nome vai estar lá. E não é um nome terreno, é o nome eterno, que está lá na eternidade. É um nome que nós nem conhecemos ainda, mas está lá. Mas que está determinado. Fulano está aqui escrito no livro da vida. Faz parte da herança. Maravilha. Faz parte do testamento. Ou seja, o Espírito Santo é o executor, né? Ele é o Ele executor, garante o cumprimento daquelas promessas ou daquilo que vai ser transmitido, né? Que está sendo transmitido. Ele confirma as promessas, né? Do testador. Ele revela. Isso é maravilhoso. Ele conhece a vontade do testador. Exatamente. E cumpre a vontade do testador no nosso meio, né? Então, olha, a vontade do testador é essa. E o executor, o Rafael me corrija se eu estiver errado, mas o executor ele chega e fala assim, olha, vem cá, a vontade do testador foi essa aqui, olha, ele quer que faz isso está escrito aqui. Aí ele te passa a vontade do testador. Só que o executor, ele não tem capacidade, ele não tem essa capacidade de forçar você a executar. Ele vai te falar a vontade do executor, a vontade é essa. Você pode, no caso da herança espiritual, você pode aceitar a herança ou rejeitar. Não, essa eu não quero. E rejeitar o Senhor. É o livre-arbítrio que nós temos. Mas o Espírito Santo, ele é claro na vontade do testador, e quando você assume a vontade do testador, ele te abençoa.
Aí você entra dentro da herança. É como se o executor ele fosse a boca do testador ali, né? Já que o testador já não está mais vivo, juridicamente falando, ali você tem alguém que está falando por ele. No nosso caso, a mesma coisa, o Espírito Santo revelando a vontade do Senhor, é ele falando ao coração do irmão, ele se revelando, mostrando aquilo que é o projeto dele, aquilo que é a vontade dele. Isso é maravilhoso. Extraordinário, né? Maravilha. Para a gente poder entrar também num outro aspecto que é bem interessante, que é com relação àqueles que são adotados, a adoção. Como é que isso funciona dentro da legislação com relação aos filhos adotivos? A Constituição brasileira e a legislação, o Código Civil, eles expressamente indicam que os herdeiros podem ser tanto filhos naturais quanto adotivos, né? Então, não há nenhuma distinção. Ambos têm direitos iguais à herança. Então, não há nenhuma diferenciação pelo fato de ser um filho adotivo ou filho natural. Todos eles terão direito a essa herança, né? O testador deixando ali a sua herança. Da mesma forma, a gente pode fazer uma aplicação aqui espiritual, né? Sim. Eu acho que dá para a gente aplicar porque a salvação é para nós como gentios, Sim, não judeus, né? Que fomos adotados por meio do Senhor Jesus. Co-herdeiros com Cristo, né? Exatamente. Pela adoção, né? E isso é interessante porque até o texto da palavra fala que até um momento Jesus é o unigênito, mas depois da sua morte e ressurreição ele passa a ser o primogênito, né? Então nós fomos agregados a essa família espiritual pelo sangue de Jesus e passamos a ter direito a uma herança que nós não tínhamos direito, não tínhamos acesso. Mas o Senhor nos trouxe na adoção como filhos, nos adotou como filhos e agora nós somos co-herdeiros com Cristo de uma herança que é eterna, né? Maravilha. Romanos 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, aqui nós vemos isso claramente, né? O Senhor, ele pela sua infinita misericórdia, né? Ele nos adotou. Então, nós, como foi falado aqui, diversas oportunidades que nós não merecíamos, que não éramos dignos, né? Mas pela morte do testador, pelo sangue que foi derramado, pela sua morte e ressurreição, o Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas nos garantiu esse direito que nós não tínhamos, mas o Senhor, ele nos deu, né? Bem, nós estamos nos aproximando já no final desse episódio, há muito o que ser dito ainda, mas nós vamos finalizar aqui esse nosso assunto, deixar para uma oportunidade seguinte para continuarmos aqui falando a respeito dessa transmissão da herança no aspecto jurídico com o doutor Rafael Bolt. É isso aí. Amém. Pastor Rafael, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo. Amém, paz do Senhor Willi, pastor Tiago, um prazer participar. Amém, paz do Senhor, pastor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Queremos despedir de todos que nos acompanharam mais esse episódio. Continue conosco, permaneça com os nossos episódios, nós continuaremos tratando a respeito da transmissão da herança. A todos, a paz do Senhor Jesus.